nosso diácono Antônio é na Boa Vista. O nosso culto é evangelístico, tá certo? Vai ser de 7 às 8. Tem outros avisos, a irmã Luciane vai dar no final do culto. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para nós orarmos. Agradecer pela essa primeira parte. Agradecer pela vida dos visitantes e pelas ofertas. Nós estamos também com o nosso amigo, o nome do Paulo, nosso amigo Paulo, Isaías, né? Isaías teve a oportunidade que não é no nosso visitante mais, né? É uma pessoa que sempre quando pode está conosco. Peço ao nosso diácono Antônio, que ele vai orar pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida dos visitantes, logo após nosso irmão Iago estar com a palavra. Que louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Pode sentar, amados. Está com a palavra do nosso irmão Iago. Que os irmãos meditem na palavra de Deus, mas uma vez uma palavra expositiva, uma palavra de estudo, que você aprenderá com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Logo após a palavra do nosso irmão Iago, e aí a irmã Lucente tem alguns avisos a dar para a igreja. Graças a paz, irmãos. Feliz em estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Não é o homem, que o homem nesta noite continue sumido, desaparecido mesmo, porque a honra e a glória sempre tem que ser dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse momento em que estamos se aproximando uma festa que não é nossa, de forma nenhuma. Que meu desejo do coração é que todos fossem para o retiro, porque é uma bênção, é um momento onde nós louvamos, adoramos a Deus e também um momento de comunhão, separado de toda essa esse movimento que está para surgir nos último e nos primeiros 4 dias do mês de março. No último, no caso de fevereiro, e nos primeiros 4 dias de março. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Cremos que a igreja vai estar aqui em oração e continuando a meditar na palavra
do Senhor. Vamos hoje dar continuidade, irmãos, no capítulo 6 de Mateus. Iremos ler do versículo 19, na verdade, do versículo 22 ao versículo do verso 22 ao verso 24. Mateus capítulo 6, na verdade, do verso 22 ao verso 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 22 ao versículo 24. São os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua soberania, da Tua graça, do Teu senhorio sobre as nossas vidas, porque nós não merecíamos mesmo estar aqui, Senhor. Nós não tínhamos condição nenhuma, mas a Tua graça, o Teu amor, ó Deus infinito, sem fim, sem comparação, ó Deus, nos alcançou através do Teu Filho Jesus. E nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua graça, Senhor. Pela graça fomos salvos. De forma nenhuma conseguiríamos esse ato, Senhor, a não ser que fosse pelo sangue de Jesus Cristo, pelo ato de Jesus Cristo, o ato expiatório, o sacrifício vicário, ó Deus, do Teu Filho Jesus, ó Deus, expiando os pecados, Senhor, ó Deus, e nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, daquilo, ó Pai, que o Senhor ensinou aos discípulos e àqueles que estavam ouvindo, e ensina-nos a nós a cada dia, Senhor. Ser conosco, apuro os ouvidos e os corações daqueles que vão ouvir, ó Deus, e que nós não possamos sair daqui da mesma forma que chegamos, Senhor, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao Sermão do Monte, já fui perguntado até porque não terminei o capítulo 6 ainda. É bem verdade que o capítulo 6 ele é mais bem detalhado do que o capítulo 5 e também o capítulo 7. Há uma série de conteúdos aqui que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar passar em branco. E nem muito menos pular, porque aí não seria uma pregação expositiva, seria uma pregação fugitiva, estaria fugindo do assunto. É o que as pessoas fazem hoje, fogem daquilo que a palavra diz, tentam inventar, tentam apagar, tentam pôr, tentam menosprezar, mas não podemos fugir do que a palavra diz. Se a pregação é expositiva, sequencial, vamos continuar no capítulo 6 e hoje ainda não terminaremos o capítulo 6. Mas eu tenho certeza, irmãos, assim como eu tenho sido edificado, a minha vida tem sido edificada, a vida da minha família tem sido edificada através desse texto,
eu tenho certeza que a sua vida também será edificada, que a sua família também será abençoada através dos ensinamentos da palavra de Deus no Sermão do Monte. Irmãos, recapitulando aqui, o capítulo 6, como falamos, fala sobre a prática da justiça no versículo 1, e do versículo 2 ao 4, Jesus ensina como devemos dar esmola, como devemos servir. No versículo 5 ao 8, Jesus aqui fala como devemos orar. E em seguida, do versículo 9 ao versículo 15, Jesus ensina a oração dominical, a conhecida oração como a oração do Pai Nosso. Do versículo 16 ao 18, Jesus nos ensina como devemos jejuar. Do versículo 19 ao 21, como vimos na oportunidade passada, Jesus fala aqui sobre os tesouros, sobre o perigo de amar a riqueza terrena e desprezar a do céu, e desprezar as riquezas de Deus. Tanto que ele inicia: não acumulareis para vós outros tesouros sobre a terra, ou seja, o que você tem de essencial já é dado por Deus. E se você tiver mais que isso, abençoe, ajude, doe. Usamos também o exemplo do jovem rico, que quando chegou perante Jesus, perguntou: bom mestre, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou a ele se ele conhecia os mandamentos, se ele conhecia todos os mandamentos, e ele disse: sim, desde a minha mocidade, e tenho praticado. E Jesus disse: muito bem, então pega toda a tua riqueza, vende e reparte aos pobres. E ele ali, a palavra fala que ele se entristeceu. Nessa passagem aqui dos tesouros do céu, do perigo das riquezas terrenas, não a riqueza em si, mas em amar a riqueza mais do que a Deus, não tem como a gente não falar do jovem rico, porque aquele sinal daquele homem em abandonar de forma triste aquele momento ali perante Jesus, ele demonstrou que ele amava a sua riqueza e que ele não abriria a mão por nada, mesmo tendo que doar seus bens para herdar, entre aspas, porque ele desejava a vida eterna. Ele pensava que só conhecer os mandamentos ele poderia herdar a vida eterna. Como assim as pessoas do mundo também acham que se estampar um quadro na sua casa com o Senhor é meu pastor e nada me faltará, colocar o Salmo 23 na sua porta, colocar o Salmo 91 aberto no seu armário, ou na sua estante, ou dentro do seu carro, eles acham que isso é suficiente para ser salvo. Mas sabemos que o suficiente para ser salvo é crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, irmãos, hoje trataremos sobre a luz e as trevas, e os dois senhores. As luzes e as trevas, e os dois senhores. Uma passagem que também encontramos em Lucas capítulo 11, versículo 34 a 36. Sabemos bem que Lucas, ele também fala sobre o Sermão do Monte. Ele também fala resumidamente sobre o Sermão do Monte, mas de forma bem objetiva. Não que Mateus não tenha sido objetivo. Mateus foi objetivo nos detalhes também. Mas Lucas, ele resume o que ele ouviu, porque Lucas não mandou com Jesus, e de forma resumida, mais objetiva, ele também fala sobre o Sermão do Monte. E dentro do sermão ele fala também sobre essa passagem que Jesus fala aqui, do versículo 22 ao 23 de Mateus, a luz e as trevas. Meus irmãos, Jesus no texto, ele faz uma declaração e duas advertências, uma positiva e outra negativa. E depois Jesus faz uma conclusão. Jesus sendo sempre solene e bem explícito em suas palavras, bem como sabemos, para quem ler a palavra de Deus hoje consegue compreender. O convertido cristão, ele
lendo a palavra, ele consegue sim compreender. Talvez não compreenda tudo, porque nem todos conseguem compreender tudo. Tem coisas na Bíblia que nós não vamos entender, nós não vamos conseguir compreender. Embora tenham vários e vários teólogos que sejam doutor em Bíblia, doutor em Novo Testamento, doutor em Apocalipse, doutor em escatologia no seu estudo, no seu status, mas ele não consegue compreender tudo. Não vamos conseguir compreender tudo, mas aquele que lê consegue compreender aquilo que foi revelado a nós, que foi explicado a nós através da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Jesus ele faz uma declaração. No versículo 22, Jesus faz uma declaração solene. São os olhos as lâmpadas, a lâmpada do corpo. Ou seja, os nossos olhos são o farol do nosso corpo. Ele pode nos elevar, ou seja, ele pode nos levantar, mas também ele pode nos derrubar. Pode nos conduzir à prática do bem, mas também ele pode nos conduzir à prática do mal. A prática do mal. Eles podem nos levar pelas veredas da justiça, mas também pode nos puxar para os caminhos escorregadios. Quando meditamos nessa passagem aqui, irmãos, nessa passagem, e olhamos para a nossa vida, mesmo antes e depois, nós compreendemos que aqui realmente Jesus estava tratando sobre o cristão, aquele que ainda tem os olhos maus. Aquele que ainda tem os olhos maus. Jesus fala aqui que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Fala aqui do perigo e também da benevolência de ter bons olhos. Ter bons olhos, o cristão vai ter bons olhos. O cristão ele vai saber como utilizar os seus olhos. Mas não estamos aqui falando do olhar físico, mas também do olhar espiritual, irmãos. Quando tratamos acerca do adultério, no versículo 29 do capítulo 5, fala: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ou seja, o olho direito, se teu olho está te fazendo pecar, se teu olho está te fazendo tropeçar, aqui tratando acerca do adultério, não existe passagem melhor do que a gente explicar esse versículo 19, desse versículo 22 ao 23, do que falar dessa passagem do capítulo 5, do 27 ao 32, que Jesus fala sobre o adultério. Jesus diz: não adulterareis, mas qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Jesus está aqui falando que não precisava realmente no ato do adultério, no ato físico, mas no momento do olhar, não olhar de primeira, não olhar sem intenção, mas Jesus está falando com aquele olhar objetivo, olhar de desejo, aquele olhar de possessão, já é pecado. Aquele que olhou com um olhar de possessão já pecou. Então, entendemos bem aqui que o nosso olho, o nosso olhar, ele tem dois riscos: para fazer o bem e para fazer o mal, para nos livrar e para nos derrubar. Porque se os olhos forem maus, como conta aqui no capítulo 5, do versículo 27 ao 32, o homem ou a mulher adultera, cai, fraqueja, tropeça, peca, se entristece e se enfraquece. Falando aqui, irmãos, que essa passagem uma é ligada na outra, podemos compreender bem. Lembramos aqui também da passagem de José. José estava trabalhando para Potifar e a esposa de Potifar desejava tê-lo como seu, não como seu criado, mas como seu homem, como seu amante. E ali, irmãos, não foi uma vez só que ela tentou. Ela tentou várias vezes. Ela tentou várias vezes.
Mas a importância que temos que trazer agora, José tinha olhos bons. José não tinha olhos maus, porque a palavra fala que a mulher de Potifar era belíssima, era uma das mulheres mais belas do Egito. Mas ele não caiu, irmãos. Mesmo sendo tentado, os seus olhos continuaram bons e foi usado como benevolência, tanto que a palavra fala onde José chegava, onde José tocava, aonde José trabalhava, prosperava e não prosperava porque os egípcios já eram ricos ou tinham riqueza, tinham terras. Prosperavam porque o Senhor estava com José. E quem tem os olhos bons, os olhos benevolentes espiritualmente, o Senhor estará com ele. O Senhor estará com ele. Então, os olhos são as lâmpadas do corpo, do corpo. Porque a lâmpada para os nossos pés, para podermos enxergar o caminho e as veredas do Senhor, está lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para eu enxergar esses caminhos que a palavra do Senhor diz que é a luz, eu estando com os olhos maus, com os olhos na cegueira do pecado, eu não vou conseguir enxergar, irmãos. O homem não consegue enxergar esse caminho no qual o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que um cego, como é aquele que tem os olhos maus, os olhos pecador, o olho pecador, o olho espiritual pecador vai conseguir acompanhar o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que uma pessoa com o olho mau, como é que o homem com o olho mau, o olho pecador, vai conseguir acompanhar o caminho? Não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. Primeiro, quem restaura os olhos maus para os olhos bons é Cristo. Então não tem como eu ir sozinho. Não tem como eu acompanhar a palavra do Senhor sozinho e entender sozinho. Não tem como. O homem pode pegar a palavra e ler, reler, mas se seus olhos não tiverem já em benevolência pela salvação, pelo ato da regeneração, ele não vai conseguir compreender as coisas de Deus. Já dizia Calvino que o homem em si, ele não consegue alcançar. Ele não consegue alcançar a salvação. Por mais que ele diga, hoje eu vou ser crente, e amanhã aquele sentimento foi embora. Ele não vai conseguir, irmãos. Mas se ele for trazido pelo Espírito Santo, ele vai chegar aqui sim. Vai chegar aqui e vai se converter. Se converter, não ele em auto se converter, mas ser convertido e se converter através do Espírito Santo. Esse é o efeito que a palavra faz. Mesmo que os olhos sejam maus, ele transforma em olhos bons. Como? Primeiro, a regeneração. Segundo, a santificação. Não vou falar de glorificação, porque glorificação é o último estágio que o crente vai adquirir quando estiver no céu, quando estiver na glória. Mas a santificação, sim. Como? Primeiro, fugindo da aparência do mal, de situações que não nos devem, para a vida cristã, não é necessária. Segundo, fugir da tentação, não resistir, porque se tentarmos resistir à tentação, não venceremos, irmãos, porque ainda estamos em carne e osso. Estamos em carne e osso. Não que vivemos na carne, vivemos no espírito. Mas se formos tentar resistir, não venceremos. Por isso que a palavra diz que é para fugir mesmo da tentação. Fugir da tentação. E quem resiste ao diabo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não nos deixa ele nos tocar, ele nos mexer, nos incomodar e até permite, em caso necessário, como fez com Jó. Mas nos matar, não. Porque quem nos deu a vida eterna foi Cristo. Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nossos olhos são como um farol do corpo.
aonde passarmos, temos que demonstrar. Vai ser demonstrado. Ele pode nos elevar e nos derrubar, podem nos conduzir à prática do bem, à prática do mal, podem nos levar pelas veredas da justiça. E o principal, irmãos, os bons olhos, adquiridos através da regeneração, da salvação em Jesus Cristo. O principal, ele nos puxa para os caminhos de Cristo, para os caminhos da verdade. Mas os olhos maus nos puxariam para o caminho escorregadio e o caminho da iniquidade. Em segundo lugar, Jesus aqui foi uma advertência positiva. No versículo 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os olhos bons, irmãos, são aqueles que se alegram com a beleza da criação divina, sem deturbar, sem desejar maliciosamente, mas se alegram e vivem na alegria. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Em terceiro lugar, uma advertência negativa. Se teus olhos, forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ora, Jesus aqui está advertindo agora. Jesus aqui fez uma declaração solene, depois uma advertência positiva e agora uma advertência negativa. Isso aqui para comprovar que Jesus não só falou em amor, Jesus falou também por justiça. E essa advertência negativa de Jesus, ele vai falar aqui sobre justiça, irmãos. Ele vai falar sobre justiça. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará mau, estará em trevas, estará na escuridão. Quantas pessoas se dizem estar no bem, mas estão no mal, estão na escuridão? Quantas pessoas no primeiro dia da semana vão às igrejas, vão porque não tem uma outra programação, vão porque não tem para onde ir, não tem, entre aspas, o que fazer, mas então vou à igreja, vou visitar, eu vou ver o que é que tem lá, vai por costume. Mas às vezes os olhos não estão bem, estão maus. E é isso que Jesus aqui está advertindo. Jesus está falando aqui para os discípulos. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ao contrário, se os olhos forem bem, todo o corpo estará em luz, estará luminoso. O cristão é conhecido por ser luz, irmãos. O cristão é conhecido por ser iluminado. E não estou falando a forma iluminada de forma mística, mas iluminado através do Espírito Santo. Aquele que é salvo vive em luz, anda em luz, é iluminado, irmãos. Não vive em trevas. Não vive em trevas, nem muito menos nos dois. Não é isso? Os olhos maus são cheios de cobiça. Os olhos maus são cheios de cobiça, de ganância. Olha o mundo como está, irmãos. Os ímpios, aqueles que não creem em Cristo, não creem em Deus. Olhe o seu coração como são, como eles agem. Seus olhos são cheios de cobiça, irmãos. E de ganância. Cobiçam pelo quê? Cobiça pelo quê? Pela riqueza. A gente falou sobre riqueza na outra oportunidade. Por poder. Por status. Hoje é normal, entre aspas, estar num lugar e querer ter status. As pessoas têm ganância hoje por status, têm ganância por seguidores nas redes sociais, têm ganância por inscritos no seu canal do YouTube, têm ganância por tudo, só não tem desejo de servir a Deus.
Só não tem desejo de servir a Deus. Cobiçam poder, dinheiro, riqueza, status, imóvel, automóvel. Mas a palavra fala nos 10 mandamentos, não cobiçarás, né? Não cobiçarás a mulher. E hoje as pessoas cobiçam a mulher como se fosse algo normal. Virou uma prática, parece que para o homem ser homem, ele tem que cobiçar a mulher do próximo. Não, está errado. E isso não pode fazer parte dentro da igreja. Está errado. É pecado. A palavra fala: não cobiçarás. Não cobiçarás primeiro a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o gado do teu próximo, nem nada do teu próximo. E as pessoas hoje cobiçam tudo do próximo. Cobiçam tudo do próximo. Então, os olhos maus são cheios de cobiça e são cheios de ganância. O que é que a ganância faz? O que é que a ganância faz o homem, faz com que o homem faça? Primeiro, que mate. Segundo, que roube. Terceiro, que destrua. Então, quem coloca esse sentimento no coração do homem? O diabo. Não pense que o espírito do anticristo não está atuando. Se a gente olhar para o cenário mundial, irmãos, para o que vem acontecendo na geopolítica, para o que o mundo, a configuração que vem se formando entre os países, entre as nações, entre os poderes, vamos compreender pela Bíblia, irmãos, que estamos no fim dos tempos e que a ganância está imperando através do espírito do anticristo que já opera. E Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, naquela época já dizia que o espírito do homem iníquo, ou seja, o anticristo, já operava. Imagina hoje, irmãos. Imagina hoje. Então, os olhos maus são cheios de cobiças, eles são olhos cheios também de impureza. As pessoas não perderam a noção, mas deixaram de respeitar uns aos outros. Quando a gente passa pelas ruas, passa pelos lugares. Infelizmente, ainda estamos aqui, não temos como não passar. O que a gente vê e ouve, mesmo sem querer, essas músicas profanas, não tem respeito nenhum. E muitas vezes, jovens, hoje em dia, se escondem dos pais, se escondem dos responsáveis, colocam um fone no ouvido e escutam esse mesmo tipo de música. Às vezes usam palavras que eles não sabem nem o sentido, mas escutam e traz para dentro de casa um certo tipo de maldição. Impureza. Impureza. Então, os olhos maus são cheios de cobiça, de ganância, de impureza e de lascívia. O que é lascívia? A luxúria, a sedução, aquela parte de onde entra a prostituição. As mulheres não se preocupam mais em se vestir, elas estão preocupadas em ficar despidas. E não só no mundo, é dentro das igrejas. Irmãos, não pode. Não pode. Os olhos maus são os olhos que não se deleitam pela glória de Deus, mas os olhos maus se inclinam pelo pecado. Se inclinam para o pecado e se inclinam para a prática do pecado. Pelo contrário, os bons olhos, os bons olhos, eles se deleitam. Aquele que tem os bons olhos se deleitam para glorificar a Deus. Glorificam no seu lar, glorificam no seu trabalho, glorifica nos seus estudos, embora hoje as universidades tenham tentado impedir de nós professar a nossa fé, mas continuamos a professar a nossa fé.
Os bons olhos se deleitam em glorificar a Deus, seja onde for, irmãos. Com o nosso lábio, principalmente, com o nosso corpo, com o nosso modo de vestir. Não estou falando aqui de modos e costumes, mas o modo de vestir. Um cristão não se veste de qualquer forma. Ele glorifica a Deus daquela forma. E esposas e maridos glorificam a Deus em casa, na sua intimidade. Como Paulo fala em Coríntios capítulo 7, em 1 Coríntios capítulo 7, que o homem guarde-se para a mulher e a mulher para o homem. E aquele que não sente desejo de casar-se, continue no celibato, não case, viva para Deus e glorifique a Deus da forma que você esteja vivendo. Glorificar a Deus. Qual o sentido da vida do cristão? Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, estar com Ele no último dia ou na eternidade. Esse é o sentido da nossa vida cristã, é a nossa esperança, é o que Pedro diz que é a esperança do cristão, que move a vida do cristão. É o último dia, é estar com Cristo eternamente, irmãos. Em quarto lugar, Jesus faz uma conclusão solene no capítulo 6, versículo 23, na parte B. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grande treva serão. Um cego tem olhos, mas não tem luz. Um cego anda em trevas, não sabe para onde vai, nem em que tropeça. Tudo para ele está cercado de uma densa escuridão, irmãos. Imagine um cego caminhando sem um guia. Hoje eles usam uma espécie de um material que ele consegue ver a densidade do piso onde ele está pisando. Agora me foge o nome. Mas o cego, ele não tem a dimensão de onde ele está indo. Ele não consegue ver. Ele não tem luz. Ele não consegue enxergar a luz. Isso é o cego. Vive em trevas. Ele não sabe para onde vai, nem em que tropeça. Tudo para ele é cercado dessa densa escuridão. Assim eram os fariseus, irmãos. Cegos guiados por outros cegos. Jesus mesmo falou: vocês são cegos guiados por outros cegos. Mas por que Jesus falou isso? Porque eles tinham a palavra, os pergaminhos, os profetas, o decálogo, o Pentateuco, mas não sabiam expor, não sabiam explicar, só sabiam ler e traziam as pessoas como cegos que eram guiados por eles. Charles Spurgeon, ele faz aqui, irmãos, um solene alerta. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Preste bem atenção nisso aqui. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior que a nossa descrença. Se a nossa fé for presunção, nosso zelo for egoísta, nossa oração for por formalidade, nossa esperança for por uma ilusão e a nossa experiência for entusiasmo, a escuridão é tão grande que até mesmo o nosso Senhor ergue as mãos com espanto e diz: ó, quão grandes trevas serão. Se a nossa religião nos leva a pecar, é pior do que a descrença. Mas glória a Deus, a palavra não nos leva a pecar, nos leva à santificação. E a nossa fé não é uma presunção, não é se vai acontecer. A nossa fé é no que vai acontecer. O nosso zelo, irmãos, como cristão, não é egoísmo. É um zelo de quem é separado do mundo,
para viver uma vida para Cristo. E a nossa oração, ela não deve ser de forma como uma formalidade, ou seja, como algo automático. A nossa oração deve ser porque nós estamos e vivemos na dependência de Deus. A nossa esperança não é uma ilusão, como o mundo tenta apagar por aí, como pessoas tentam usurpar o que é a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Assim disse Paulo. E assim a gente também crê. A nossa experiência, irmãos, de forma nenhuma foi um entusiasmo. A nossa experiência da nossa conversão, do nosso caminhar até a volta de Cristo, não é entusiasmo, não é emoção. Porque se fosse emoção, nem eu nem você estaríamos aqui. Nós somos impulsionados, revestidos e trazidos pelo Espírito Santo. Não é emoção. E sendo assim, trazidos pelo Espírito Santo, movidos pela esperança de estar com Cristo e a confirmação da nossa fé na salvação, tenho certeza que nós não vivemos em trevas, nós vivemos na luz de Cristo. Embora erramos, embora tropeçamos, embora às vezes pensamos, mas você foi chamado, nós fomos chamados para sermos luz. Jesus disse que os cristãos é sal da terra e luz para o mundo. Nós somos chamados para ser luz. Nós não fomos convidados, nós fomos chamados. E esse chamado de Cristo para as nossas vidas, irmãos, que tirou a cegueira, que tirou a escuridão, que tirou as trevas do pecado, da iniquidade das nossas vidas. Esse chamado é irresistível, é imensurável. E é um chamado para a salvação. Irei aqui apenas fazer algumas aplicações, irmãos. Temos apenas 10 minutos. Eu não vou discorrer pelo versículo 24, porque aí não teríamos tempo suficiente. Mas iremos aqui fazer algumas aplicações. Primeiro lugar, irmãos, como estão seus olhos? E como são seus olhos? Deus não quer saber diante de mim. Deus não quer saber diante do outro irmão. Deus quer saber diante dele. Como são teus olhos? Como estão teus olhos? Para onde teus olhos têm te levado? Para onde os teus olhos têm te puxado? Para onde os teus olhos têm feito ir? Têm feito caminhar? Porque Jesus disse que se os olhos forem maus, o caminho é as trevas. E quem tem os olhos maus vive nas trevas. E a questão é, como estão e como são teus olhos? Para onde estás indo? Segundo lugar, como está o teu corpo? Primeiro, como estão teus olhos? Como são teus olhos? Segundo lugar, como está teu corpo? Está sendo guardado para glorificar a Deus? Está sendo zelado verdadeiramente? Está sendo zelado verdadeiramente, não por egoísmo, mas para a glorificação de Deus? O teu corpo tem glorificado a Deus? Você tem glorificado a Deus com o teu corpo também? Tanto na vida conjugal, como na vida espiritual, irmãos? Diante dos seus filhos, diante da tua casa, diante dos teus vizinhos, diante da igreja. Terceiro lugar,
Último lugar, se seus olhos estão bem, peça a Deus graça e misericórdia para que ele continue bem. Porque aí é um sinal de que você está andando verdadeiramente na luz. E que você tem sido puxado para caminhar nas veredas da justiça. Onde é que tem justiça? Aonde é encontrada a justiça? Justiça é encontrada em Deus. Justiça é encontrada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos resgatou para sermos luz. Se seus olhos estão bem, estarás na luz. E para continuar na luz, na perseveração dos santos, no caso da igreja, peça a Deus graça e misericórdia para continuar assim até o fim, porque a palavra do Senhor diz que o salvo vai perseverar até o fim. O salvo não vai desistir. O salvo não vai desistir, mas o salvo vai perseverar até o fim, porque ele já é escolhido, ele já é salvo. Então ele vai até o fim. E continue no caminho da luz. Continue pedindo graça e misericórdia a Deus, para que os teus olhos continuem bons e que nos livre da tentação de pecar, do desejo, do egoísmo, da cobiça, do pecado. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Amém? Irmão Fábio, tem algum aviso ainda? Sou da igreja com a paz do Senhor. O pastor Eliseu pediu para me passar um aviso. Pediu que na próxima quinta-feira os irmãos não faltassem, que quem pudesse esteja aqui presente, pois nós não vamos ter o primeiro culto do mês de março, né? Que no caso seria a ceia. A ceia vai ser dia 6/3. Os irmãos entendeu? Amém? Quinta-feira o pastor pede que todos estejam aqui presentes, porque nós não vamos ter o culto do primeiro domingo do mês de março. A gente só vai ter a ceia do Senhor, que é no dia 6/3, que é na próxima quinta. Entendeu? De quinta-feira agora a 8. Entendeu? Oi? Por conta do retiro, né, que todo mundo sabe. Aí é esse o motivo de que não vai ter a ceia dia 1. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, o que Ele fez aqui nesta noite e vai continuar fazendo em nossas vidas. Quero convidar o diácono Antônio para fazer essa oração e também entregando a vida do pastor, da igreja, em nome de Jesus.
Amém. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que Deus assim nos abençoe. Quando um beijo teu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me oferece uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber por seis. Quero mais.